Pediram que eu refletisse um pouco convosco sobre a catequese no contexto das prioridades pastorais da Igreja Universal. Este tema que me propusestes convida-me a não olhar só para a problemática específica da catequese da infância e da adolescência. Aliás, não é meu objetivo apreciar dinamismos e instrumentos de que dispomos hoje, mas olhar para a catequese no seio do povo de Deus, situada no quadro da edificação da Igreja como povo do Senhor. É aí que se situam os desafios de uma renovação pastoral. É claro que não esquecerei que estou a falar sobretudo para responsáveis da catequese da infância e da adolescência, mas serei fiel à minha convicção de que a catequese deve ser uma expressão contínua do crescimento da Igreja, de toda a Igreja, e que se há especificidades a ter em conta na variedade dos membros da Igreja, não podemos, no entanto, isolar nenhum grupo do todo da Igreja. Essa imensa variedade é riqueza e desafio de partilha mútua. Todos têm a dar e a receber. É-me pedido que situe a catequese no contexto das prioridades pastorais da Igreja Universal. O processo desencadeado pela CEP em ordem a defini-las, a definir essas prioridades, não está concluído, como sabeis. Mas parece-me claro que elas se situarão no reforço sobrenatural das comunidades cristãs em ordem à sua missão na sociedade. Esta cada vez mais pós-cristã. Só a Igreja viva, centrada no mistério de Jesus Cristo, será testemunho anunciador. Estas duas prioridades são o conteúdo do desafio lançado pelos últimos dois Papas para uma evangelização renovada, na expressão de Bento XVI, ou uma nova evangelização, no dizer de João Paulo II. Mas já Paulo VI, na Evangelho Nuntiandi, afirmou que só a Igreja continuadamente evangelizada será evangelizadora. A Igreja nasce da missão e é para poder realizá-la que tem de mergulhar continuamente no mistério de Cristo e do seu Evangelho. Cito o Evangelho Nuntiandi: evangelizadora como é, a Igreja começa por se evangelizar a si mesma. A catequese situa-se no âmbito destes esforços e a Igreja se evangelizar continuamente a si mesma. Mas não pode desligar-se nunca do dinamismo da missão evangelizadora da Igreja na sociedade. A perspectiva que desenvolverei será a do ritmo de uma nova evangelização. Na evangelização ardente, isto é, a contínua evangelização da própria Igreja, que é continuamente acompanhada pela inquietação da missão, que deve ser continuamente acompanhada pela inquietação da missão. Um novo ardor. Quando pediram a João Paulo II que explicasse o que entendia por nova evangelização, que nas suas palavras era diferente de uma reevangelização, não era a mesma coisa, dizia ele. Isto é, a continuação do esforço tradicional da Igreja através das suas estruturas de evangelização. E para explicitar o que é que entendia por esta nova evangelização, indicou como primeira qualidade um novo ardor.
Esta expressão evoca espontaneamente em nós a exclamação de Paulo ai de mim se não evangelizar. Um novo ardor só pode brotar de uma adesão total a Jesus Cristo. A evangelização é mais do que tarefa programada, é paixão de amor. O anúncio do Evangelho do Reino foi a paixão de Jesus Cristo. É para realizar essa sua missão que ele escolhe discípulos, cria com eles uma intimidade e depois os envia. Voltando a citar Paulo VI, existe uma ligação profunda entre Cristo, a Igreja e a evangelização. É função da catequese aprofundar esta relação da Igreja e de cada cristão com Jesus Cristo, para poder partilhar com ele esta paixão pela missão. Retomamos assim uma intuição da Igreja desde os primeiros séculos, de que a catequese é uma mistagogia, orientada para a etapa pós-batismal, para levar aqueles que o batismo mergulharam em Jesus Cristo a penetrarem mais intimamente no seu mistério, o que abre horizontes novos à compreensão e à expressão da própria vida. Expressões como iniciação cristã, que nós ainda hoje usamos tão espontaneamente, herdada dos ritos iniciáticos, sugere exatamente esse penetrar no âmago do mistério em que se acredita. Bento XVI afirmou recentemente, e mais do que uma vez, que o cristianismo é mais do que um corpo de doutrina ou um código moral. Ele é fundamentalmente o encontro com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E é no quadro desse encontro pessoal que o conhecimento se torna apaixonante, pois é no acolher os ensinamentos dessa pessoa amada que as exigências morais deixam de ser cumprimento de um código de ética, passam a ser o desejo de viver como o Senhor gosta que nós vivamos. Para a catequese ser uma mistagogia, ela tem que estar centrada na busca de um encontro cada vez mais profundo e verdadeiro com a pessoa de Jesus, não só para perceber, mas para experimentar. Aliás, já é a doutrina do Diretor-Geral da Catequese, que afirma que no centro da catequese encontramos essencialmente uma pessoa, a pessoa de Jesus de Nazaré, Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas à frente acrescenta, o cristocentrismo da catequese, em virtude da sua dinâmica interna, conduz à confissão da fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É um cristocentrismo essencialmente trinitário. Fim de citação. Esta é a beleza do processo catequético. Levar os cristãos batizados a experimentarem a beleza de Deus unitrino, onde nos introduz Jesus Cristo, e a desejarem ardentemente habitar na casa do Senhor, a viver a vida presente antecipando as alegrias do Reino. A catequese não é uma escola onde se aprende uma doutrina, é um processo vivido em comunidade que nos leva a experimentar como Deus é bom, como é maravilhosamente bom e amoroso no seu Filho Jesus Cristo. Este caminho de catequese faz-se em Igreja, participando com ela nos momentos e elementos onde Deus se revela e se nos dá, para nos introduzir na comunhão de vida e de amor, a escuta da palavra, a celebração dos mistérios, as exigências da missão.
aprender a fazer da vida uma expressão de amor e de louvor. Vamos agora aprofundar um bocadinho alguns destes elementos que acabei de referir, como elementos onde a catequese acontece e se processa nesta experiência da Igreja. Em primeiro lugar, a catequese ensina a escutar a palavra do Senhor. A relação entre a escuta da palavra e a catequese é aspecto essencial para a compreensão do dinamismo catequético. E porque é talvez a maior deficiência das nossas comunidades, torna-se um desafio inadiável para a compreensão do processo catequético. Limito-me aqui a comentar o número 74 da Verbum Domini, a exortação apostólica pós-sinodal sobre a Palavra de Deus, e que vocês já conhecem com certeza. Começa por sublinhar a importância da catequese na caminhada de toda a Igreja na escuta da palavra. Cito um momento importante da animação pastoral da Igreja, onde se pode sapientemente descobrir a centralidade da Palavra de Deus, é a catequese, nas suas diversas formas e fases, sempre deve acompanhar o povo de Deus. Fim de citação. Neste texto dizem-se coisas importantes acerca da catequese. Antes de mais, que ela é permanente. Acompanha toda a caminhada da Igreja. Esta deve ser sempre um povo em atitude catequética. Não há um tempo para a catequese. O tempo da catequese é o tempo da Igreja. Por isso a catequese supõe formas diversas e várias etapas. As formas diversas constituem hoje um desafio, uma exigência pastoral para garantir a unidade, a necessária unidade da formação cristã, na variedade dos métodos, dos carismas e dos ritmos. Nenhuma forma de catequese pode ser fechada sobre si mesma e exclusiva de um grupo. Tem que ser fecunda para toda a Igreja. Depois fala de etapas diversas. A vida é feita de etapas. Algumas são óbvias na sua especificidade, por exemplo, a da infância e da adolescência. A preparação para o batismo, chamado catecumenato. A preparação para o matrimónio. A preparação para vocações de especial consagração. A preparação para formas concretas de missão, etc. Em todas estas etapas e formas se deve aprender a escutar a palavra que o Senhor dirige hoje à Igreja. Esta palavra é hoje viva e atual. O Senhor quer estar em diálogo permanente com o seu povo. Esta palavra, escutada pela Igreja em cada tempo, foi de tal maneira importante que se fixou por escrito, quer na Sagrada Escritura, quer em textos da tradição e do Evangelho. Se há algo que uniu a Igreja através dos tempos e definiu a sua fé, foi a escuta permanente da palavra amorosa de Deus, que, para além da sua forma escrita, a Igreja guarda no seu coração. Mas não podemos reduzir esta riquíssima tradição de escuta da palavra aos textos escritos. O cristianismo nunca foi e nunca será uma religião do livro. Esses textos são a linguagem que encerra o poder misterioso de Deus nos falar e nos permite a nós ouvi-lo, escutá-lo. Essa escuta viva e comovente deu tantas vezes origem a outros escritos, essa riqueza imensa de textos espirituais que são a voz de Deus a ecoar no tempo. Reduzir a palavra da Bíblia a um texto passado, situado num tempo concreto,
é truncá-la do seu dinamismo fundamental, ser a linguagem com que Deus nos fala hoje. A catequese centra na palavra viva de Deus. Se limitar a analisar textos do passado, será talvez um estudo interessante, mas não é catequese. Mas a palavra viva de Deus é só uma, Jesus Cristo, Verbo encarnado. Palavras do Pai para toda a eternidade. Só se escuta a palavra em todas as linguagens com que nos foi transmitida, escutando Jesus Cristo, amando Jesus Cristo. Ele guarda em si o segredo de todas as Escrituras e de toda a tradição. O texto da legislação apostólica que vimos comentando ilustra esta relação de toda a escuta da palavra com a pessoa de Jesus, com a caminhada do ressuscitado com os discípulos de Emaús. E cito: o encontro dos discípulos de Emaús com Jesus, descrito pelo evangelista Lucas, representa, em certo sentido, o modelo de uma catequese em cujo centro está a explicação das Escrituras, que somente Cristo é capaz de dar, mostrando o seu cumprimento em si mesmo. Assim renasce a esperança, mais forte de qualquer revés, que faz daqueles discípulos testemunhas convictas e credíveis do ressuscitado. Não estamos a secundarizar a importância dos textos escritos, sobretudo os textos evangélicos da catequese. É através deles que escutamos o Senhor. Não cada um à sua maneira, mas em igreja. Deus fala sempre ao seu povo. E cada um de nós é chamado a escutar o que Ele diz à igreja. Nesta escuta da palavra de Cristo dirige à sua igreja, a catequese prepara o cristão para a importância de ser igreja, de aprender a confrontar a escuta pessoal com a da igreja, a relativizar particularismos e individualismos. É que a nossa fé em Cristo ganha carne na nossa fé na igreja, na nossa adesão à fé da igreja. A catequese hoje não só não pode sublinhar, mas tem, de certo modo, de corrigir a tendência cultural de querer levar a igreja a dizer o que cada um quer ouvir. E volto a citar a exortação apostólica. A atividade catequética implica sempre a beirar-se das Escrituras na fé e na tradição da Igreja, de modo que aquelas palavras sejam sentidas vivas como Cristo está vivo, com duas ou três pessoas se reunirem em seu nome. O Santo Papa Bento XVI sublinha que a catequese tem de ser impregnada na Sagrada Escritura, não para estudar, mas para escutar, e escutar através dela a palavra viva de Deus. E cito: a catequese tem que ser impregnada e embebida de pensamento, espírito e atitudes bíblicas e evangélicas, mediante um contacto assíduo com os próprios textos sagrados. E recordar que a catequese será tanto mais rica e eficaz quanto mais ler os textos com a inteligência e o coração da Igreja. E quanto mais se inspirar na reflexão e na vida bimilenária da mesma Igreja. Por isso deve-se encorajar o conhecimento das figuras, acontecimentos e expressões fundamentais do texto sagrado. A mesma ponto de afirmar, com tal finalidade, pode ser útil a memorização inteligente de algumas passagens bíblicas,
particularmente expressivas dos mistérios cristãos. E realmente a memorização é importante. E que a Sagrada Escritura, além de nos fazer ouvir agora a palavra de Deus, sugere-nos a resposta que devemos dar a essa palavra. É como aprender uma nova língua. Espontaneamente respondemos com palavras da Escritura para acreditar, para louvar, para rezar. Abordamos agora outra dimensão que é a mistiologia e a celebração dos mistérios cristãos. Se escutarmos a palavra, ela nos conduz ao mistério e à celebração de participarmos dele. Sempre a dimensão mistagógica da catequese valorizou a liturgia, não apenas como escuta, mas como experiência de comunhão. Daí não apenas se escuta a palavra, mas vive-se o mistério de Cristo. Isto explica a centralidade dada desde o início aos sacramentos fundantes da vida cristã: o batismo, a confirmação, a Eucaristia. Eles unem o cristão a Cristo ressuscitado, introduzem-no pelo Espírito Santo na grandeza da comunhão trinitária e levam-no à dignidade de poder, como Cristo, oferecer ao Pai o sacrifício pascal para a redenção do mundo. A catequese é levar à descoberta destes três sacramentos, não apenas explicando-os, mas vivendo-os, mergulhando neles e, através deles, mergulhando em Deus. Não é completamente exato, do ponto de vista pedagógico, afirmarmos muito de que destes três sacramentos só a Eucaristia se repete. É esquecer que na Eucaristia se reavivam e atualizam o batismo e a confirmação. É como se estivéssemos a celebrar de novo. O seu efeito foi de tal maneira forte e transformador que se tornou dimensão permanente do grande ato de louvor. Aí se repesca toda a capacidade de viver em união com Cristo toda a vida, a doença e o sofrimento, a alegria e o amor, o arrependimento dos pecados. A catequese não prepara apenas para a celebração destes sacramentos e neles a vida. Eles próprios são catequese, porque celebrando-os com fé, crescemos na relação com Cristo, partilhamos com Ele a paixão da missão de anunciar o reino de Deus, escutamos-o sempre de novo, passando a amar a sua palavra. A exortação apostólica valoriza a importância da vivência da liturgia para uma escuta sempre renovada da palavra de Cristo e de Cristo palavra. E cito: considerando a Igreja como casa da palavra, deve-se antes de tudo dar atenção à liturgia sagrada. Esta constitui efetivamente o âmbito privilegiado onde Deus nos fala no momento presente da nossa vida. Fala hoje ao seu povo, que escuta e responde. Cada ação litúrgica está, por sua natureza, impregnada da Sagrada Escritura. E mais à frente afirma-se que se deve afirmar que o próprio Cristo está presente na sua palavra, pois é Ele quem fala ao ser lida na Igreja a Sagrada Escritura. Com efeito, a celebração litúrgica torna-se uma contínua, plena e eficaz proclamação da palavra de Deus. Por isso, constantemente anunciada na liturgia, a palavra de Deus permanece viva e eficaz pela força do Espírito Santo e manifesta aquele amor operante do Pai que não cessa jamais de agir em favor de todos os homens. De facto,
A Igreja sempre mostrou ter consciência de que na ação litúrgica a palavra de Deus é acompanhada pela ação íntima do Espírito Santo, que a torna operante no coração dos fiéis. A catequese não pode assim ser um grupo de estudo e de aprendizagem. Nem o catequista é um professor. Todas as formas de catequese têm de ter o ritmo da Igreja que em comunidade escuta a palavra, mergulha na salvação do mistério, aprende a rezar e parte a anunciar. Toda a catequese converge para a celebração do mistério pascal e da Eucaristia. O catequista é, de seu modo, um pastor, sacramento de Cristo, bom pastor. Conduz um grupo de cristãos a aprofundarem a sua identidade cristã. Estamos conscientes da renovação contínua da catequese, depende muito a renovação da Igreja, para poder ser sal da terra e luz do mundo. Não é aqui o lugar de analisar pedagogias e ritmos específicos para as diversas formas e etapas da catequese. Guardemos apenas esta convicção. A catequese é para toda a vida. Todas as suas diversas formas devem conduzir para a edificação da Igreja, comunidade de fé e de comunhão. Vençamos os particularismos que nos podem fechar sobre a realidade da Igreja. Esta, quanto mais se renova, mais é plural e mais tem necessidade de buscar a unidade. Se Cristo está connosco, Ele não nos pode dividir. Gostaria de terminar com um aspecto a que sou particularmente sensível. Eu nunca fui catequista entre aspas. Nunca aconteceu. E, no entanto, sou o primeiro catequista da Igreja a que presido como pastor. Os sacerdotes do meu presbitério são catequistas. Nem eu nem eles podemos descartar-nos dessa responsabilidade e dessa missão. Os cristãos, a quem chamamos catequistas, só estão em comunhão connosco. Eles participam do nosso ministério apostólico. É belo sentir esta unidade. Todos participamos da missão de Jesus Cristo. Ele, o primeiro evangelizador e o catequista da nossa fé, que através do Espírito Santo nos ensina o amor. Muito obrigado, isso tudo sabia.